Sejam bem-vindos a mais um Edit Talks. Me chamo João Jorge, sou o Head de Comunicação da Edit Brasil. E estamos aqui hoje para bater um papo sobre esse apetite, né, do mercado de investimentos e as oportunidades, né, do setor imobiliário. Sejam bem-vindos, senhores. Obrigado. Se apresentem um pouco, falem um pouco quem vocês são e de onde são. Vou começar aqui, tudo bem? Pessoal, meu nome é Alexander Ruscaio, eu sou sócio da Urca Capital Partners. A gente é uma gestora de recursos, temos alguns veículos de investimento aí no mercado imobiliário. Passo a palavra aqui para o André Mazetti se apresentar. Boa. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Meu nome é André Mazetti, sou gestor dos fundos imobiliários com foco em crédito na XP Asset. Temos aí mais de 5 bi de ativos sob gestão, né, com foco aí para atender toda essa demanda do mercado imobiliário. E, bom, vamos lá, vamos por esse bate-papo, passar a bola aqui para o Diegão. Boa. Bom, muito obrigado pela oportunidade, João. É um prazer estar aqui na DIT Invest. Bom, meu nome é Diego Siqueira, eu sou CEO de uma gestora chamada TG Core Asset e também CEO de uma plataforma de tecnologia chamada Trinos. A gente foca também 100% no segmento imobiliário, contribuindo principalmente para o pequeno e o médio empreendedor a desenvolver com eficiência os seus empreendimentos imobiliários em todo o Brasil. Ótimo, ótimo. Então, daqui a pouco vem o painel de vocês, né, falando sobre essa fome, esse apetite do mercado, né, dos investidores. E como é que vocês observam, né, esse movimento? Como vem essa fome aí do mercado? Bom, eu acho que vale pautar aqui em dois principais assuntos, tá? O primeiro deles é o preparo que o empreendedor imobiliário regional precisa para desenvolver bem o empreendimento, né? Mas também conseguir ser elegível para acessar o mercado de capitais, né? Então, toda a parte de planejamento, de orçamento, de estudo de mercado, de acessar as ferramentas disponíveis no mercado, né? Principalmente as ferramentas tecnológicas, hoje com estudos de viabilidade, estrutura, etc. Eu acho que é uma parte imprescindível para que esse empreendedor tenha sucesso no seu empreendimento, né? Porque até a gente estava conversando aqui um pouco mais cedo, às vezes o empreendedor ele quer fazer um negócio mais para ele e esquece de ouvir o mercado, o que o mercado está demandando. Então isso passa por esse planejamento de se organizar de forma eficiente e inteligente para potencializar o resultado do seu empreendimento. E dentro dessa organização e planejamento é um preparo maior também para acessar o mercado de capitais, né? Ter a contabilidade bem organizada, né? Todos os seus controles com governança e transparência, né? Definitivamente, cada vez mais, né, o mercado imobiliário, assim como os outros mercados, vem se especializando e não tem muito mais espaço para amadorismo, né? As pessoas têm que se profissionalizar para conseguir desenvolver o empreendimento e conseguir acessar capital, né, de investidores, de fundos, etc. Um outro ponto que eu acho que é bem legal, que contribui, é relacionado ao cenário econômico, né? Definitivamente, a um juros de 13,75, a gente está passando por um momento muito desafiador no nosso segmento imobiliário, né? E apesar de que hoje a gente tem uma perspectiva, né, quase um consenso de mercado que o Banco Central vai cortar juros, né? A dúvida aí é quanto vai cortar. Apesar disso, o efeito na economia real ele é retardado, né? Ele não vai acontecer de imediato. Não é porque o Banco Central vai começar a cortar juros hoje que a economia vai voltar, que a velocidade de venda vai aumentar, né, que a exposição de caixa diminui. Então, é muito importante que os empreendedores entendam esse movimento retardado da reação econômica. Então, nós acreditamos que o segmento imobiliário ainda vai ter um período muito desafiador até o primeiro trimestre de 2024, né? Então, tem aí quase 8 meses, 10 meses de desafio de velocidade de venda mais lenta, aumento de inadimplência, de extratos, etc., né? Então, nesse período, o empreendedor tem que ter fôlego, né, tanto de capital como estrutura, e para que ele se prepare com esse fôlego, a partir do segundo trimestre do ano que vem, e aí sim, de fato, o corte dos juros afetando a economia real, melhorando venda, ele possa surfar toda essa nova onda, né, de reaquecimento do mercado imobiliário brasileiro. Então, né, não tem espaço para amadorismo e entender
bem o cenário econômico para se posicionar de forma inteligente, e o mercado de capitais, as estruturas de CRI, de equity, são fundamentais aí para contribuir para essas duas análises que eu acabei de fazer. Só contribuindo aí um pouquinho com a pergunta, acho que a gente passou por um momento de muita abundância de crédito, né? Nos últimos anos a gente teve muita liquidez, a turma acessando crédito com uma certa facilidade, o que gerou até, de certa forma, uma competição, acho que até desnecessária, do ponto de vista de nós aqui como fundo de investimento, de como analistas que fazem investimento principalmente em crédito, o que gerou uma certa distorção entre risco e retorno, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muito incorporador, loteador, todos os empresários aí do mercado imobiliário, que tem na cabeça um pouco do que aconteceu há alguns anos atrás, que foi um ciclo completamente diferente do que o Brasil já viveu, que era uma taxa de juros de 2%, estímulos de governo para poder manter a economia rodando, e hoje a gente já vê uma taxa de juros a 3,75, ou seja, foi um aumento de 2 para 3,75 de forma extremamente rápida para tentar conter a inflação e tudo mais. E hoje, então, a gente vê que nós aqui como investidores, eu não diria que somos mais conservadores. A gente continua com os nossos modelos, aplicando eles na prática, mas de fato é que hoje não tem tanta liquidez no mercado. Então, para o empresário poder conseguir atrair um investidor, seja como crédito ou como equity, ele precisa não só ter tudo isso, como o Diego falou, mas também, eventualmente, um fôlego financeiro para chegar até o ponto de ele acessar uma estrutura de dívida, né? Então, fazer todas as análises técnicas, fazer também toda a parte jurídica, que no Brasil, muitas das vezes você tem um belo projeto, economicamente faz muito sentido, mas por alguma questão jurídica, a gente como investidor não consegue fazer o investimento porque não está 100% como deveria estar. E além de tudo isso, ainda assim, alguma disposição de capital para você poder chegar até um ponto onde os investidores eles possam agora sim entrar como sócios, seja como credor, seja como parceiro no capital social da companhia. É difícil falar, já vieram com tantos argumentos aqui que acho que sobraram poucos argumentos aqui, mas acho que um ponto importante, complementando e agregando aqui na discussão, é também a dificuldade, né, a restrição do crédito. Então, como o Diego comentou, a empresa precisa ser muito organizada, o empreendedor precisa ser muito organizado para poder conseguir ter acesso ao crédito, sair do crédito tradicional, né? Também a gente está num ambiente desafiador de captação como um todo. Então, no final do dia, a gente espera aí que os próximos meses realmente seja extremamente difícil para a indústria, porque ou o empreendedor vai fazer com recursos próprios, o que é difícil, ter uma limitação de capital, né, que isso é normal. Difícil encontrar um grande empreendedor que tem muito capital para poder fazer com recursos próprios. Alguma hora o fôlego acaba. E os grandes provedores de crédito vêm ali do, né, sistema da poupança, FGTS, né, o crédito tradicional que cada vez mais está mais escasso. A gente tem visto aí a aplicação líquida da poupança caindo mês após mês, então isso, em algum momento isso vai piorar ainda mais, né? A gente já está vendo aí diversas companhias parrudas com dificuldade de acesso a esse tipo de crédito. E outro, acho que importante provedor de crédito são os fundos, né, os fundos imobiliários. Hoje a gente tem uma indústria que se desenvolveu bastante, mas ainda não é o suficiente para atender todo o Brasil, que é uma indústria muito grande. Então, realmente, a gente está um pouco otimista com o dia de hoje, né? O cupom deve reduzir essa expectativa do mercado, juros. A gente não sabe o quanto que vai reduzir, mas a expectativa é que aconteça essa redução. E isso acaba sendo promissor para o médio e longo prazo, como o Diego comentou. Então, o momento é de cautela, não adianta o incorporador, o loteador, o empreendedor se emocionar, né? A gente sabe, estava até comentando um pouco aqui antes, né, o player ali tem aquela vontade de empreender, de fazer alguma coisa, etc., mas é importante fazer isso com muita organização, né? E principalmente, sobretudo, nesse momento macro mais delicado que a gente está hoje, com perspectivas positivas, mas o spot, né, o curto prazo, ele é delicado, esse que é o ponto. Bacana, interessante. Agora, sim, do lado de lá,
foi praticamente uma mentoria, uma orientação bem detalhada de qual é o caminho para ter acesso ao capital, né? Tipo, a investimentos. Mas do lado de vocês, como é que vocês estão enxergando? Quais são as oportunidades que existem dentro da indústria, né? Realmente o segmento imobiliário é um segmento de muito longo prazo, né? Quando você vai para uma operação de loteamento, como não tem financiamento bancário do SBPE, você acaba tendo carteiras aí de 15, 20 anos. Então, durante esse período, você vai passar diversos ciclos, né? Então, a gente tem uma filosofia lá, né, com toda a cautela, que eu concordo 100% que o Massetti disse, com toda a cautela, com o dever fiduciário que o gestor tem, a gente sempre tenta manter um otimismo constante de buscar bons empreendedores para que a gente consiga fomentar com capital, né? Fomentar via crédito, via as operações de CRI, ou via equity, via as operações de sociedade, né? Então, apesar do cenário adverso que a gente está hoje, sim, com juros ainda altos, que mesmo com a queda dos juros, a gente acha que a economia real, como eu disse agora há pouco, vai ter um tempo de reação, ainda vai ter uma inadimplência alta, ainda vai ter uma velocidade de venda mais baixa, a gente procura achar aqueles bons empreendedores, né, que fez o dever de casa, que organizou a casa, ou que está em processo e que tem um empreendimento que faça sentido quando a gente analisa viabilidade, mercado, posicionamento, etc. E mesmo num cenário desafiador, a gente vai continuar apostando nesses empreendedores, né? Então, essa é um pouco a nossa cabeça constante de achar esses bons empreendedores e alocar capital neles. Exato. E acho que um complemento importante, o Brasil ele é muito grande, né? E quando a gente analisa cada estado, né? Quando a gente analisa, por exemplo, o business de loteamento, que é o business que tem em todos os estados, né, do país, cada estado é uma cultura diferente, é como se fosse um país diferente. Então, você tem, por exemplo, uma situação que você pode ter um PIB recuando no país, mas uma cidade, por exemplo, vinculada ao agro, tendo um PIB positivo, né, um crescimento naquela região. Então, acho que não dá para generalizar, né? O macro, ele, como a gente falou agora, ele é delicado, mas ainda assim existem boas oportunidades, principalmente para quem tem recursos. O desafio é esse, né? Quem que está com recurso, em que momento vai ter mais recurso. Também concordo aqui com o que a gente falou. Há 2 anos atrás a gente teve, acho que, um excesso de liquidez que prejudicou o mercado, trouxe uma distorção do retorno, do risco-retorno das operações, muito em função das disputas, né, ou concorrência de operações, mas ainda assim existe muita oportunidade, né? Só que, de novo, o momento é de cautela. Acho que é isso. O mercado vai continuar investindo, como sempre o faz, com mais cautela e buscando os projetos vencedores, né? Então, muitas vezes o que era bom há 2, 3 anos atrás já deixou de ser bom hoje, porque teve uma mudança estrutural na macroeconomia do país, no mundo inteiro. Então, a gente aqui da Urca também, né, temos um otimismo aqui moderado, continuamos buscando oportunidades, a quais encontramos, e a questão toda é a capacidade de poder captar recursos para poder fazer esses investimentos, né? Quando você compete com taxa de juros a 3,75, até para os gestores de fundo é mais complexo esse processo todo de captação. E é muito legal, só complementando, porque no fim do dia, o que é o fundo imobiliário, né? Na verdade, ele está plugando uma multidão de pessoas, de investidores, né? No meu caso, lá na TG Core, são 150 mil investidores, né? A Urca e a XP Asset, ali, principalmente a XP Asset, tem uma infinidade de investidores. Até o Massetti estava comentando, um dos fundos dele lá sozinho tem 1 milhão de investidores, realmente é impressionante. Então, é uma multidão de pessoas que, historicamente, sempre investiram no mercado imobiliário, tem familiaridade com o mercado imobiliário, mas, pô, não quero ter a dor de cabeça de cuidar lá do inquilino, de desenvolver o empreendimento, tal, etc., e gostaria de alocar o seu capital. Então, o gestor de fundo imobiliário nada mais é do que um facilitador desses dois mundos. Ao mesmo tempo, tem um monte de gente, né? Hoje, mais de 2 milhões de investidores na indústria, 2 milhões e pouco de 2,100 2,100 investidores de fundos imobiliários no Brasil,
né, com um monte de empreendedores que precisam de capital, né, que têm excelentes projetos, que estão fazendo todo o dever de casa de se preparar. A função do gestor é exatamente linkar esses dois mundos, né, e fazer com que essa coisa funcione, que o investidor, né, além de ter a segurança de que o empreendimento está sendo bem cuidado, bem analisado, bem monitorado, etc., e ainda tenha esse rendimento com a estrutura que foi criada no Brasil de forma isenta e com dividendo mensal, né? Então, é uma coisa, eu acho que é muito especial, né? Eu acredito muito, eu conheci essa indústria lá em 2006, 2007, né? E eu acho que ela evoluiu muito e tem muito para evoluir, comparando, né? Hoje, a indústria de fundos imobiliários deve ter seus 250 bi, mais ou menos? 210, 210, porque, né, mercado patrimonial oscilou um pouquinho, mas mais de 200 bilhões de reais. Cara, só para você ter uma noção, nos Estados Unidos, essa mesma indústria é 1,2 trilhão de dólares. Né? Então, se fazer uma conversão de 5 para 1, a gente está falando que o Brasil tem 40 bi de dólares, enquanto os Estados Unidos tem 1,2 trilhões de dólares na mesma indústria, né, de REITs lá americanos e aqui de fundos imobiliários brasileiros. Então, a gente tem muito para crescer, muito para conectar e contribuir para esses dois mundos. Entregar para o investidor uma relação risco-retorno eficiente com dividendo mensal, com renda, segurança, etc. E, ao mesmo tempo, permitir que o empreendedor desses diversos Brasis que a gente encontra aí nos estados, no interior, consiga ter um parceiro estratégico que vai contribuir com a viabilização do seu empreendimento, desde que ele faça o dever de casa para receber esse capital. E qual é o principal desafio que vocês enfrentam hoje dentro dessa gestão de CRIs? Bom, acho que, primeiramente, quando a gente fala de CRI, é importante classificar, né? Quais tipos de CRIs que existem no mercado. Existe uma infinidade. Então, tem os CRIs, né, que, obviamente, são ali vinculados mais a loteamento, multipropriedade, incorporação, etc. Tem lá os CRIs que são os créditos tradicionais, então, crédito corporativo, em que uma empresa toma uma dívida, tem um lastro imobiliário, seja um BTS, né, um build-to-suit, que é um contrato de longo prazo, e usa esse recebível de longo prazo como lastro. Que são operações mais tradicionais, vamos dizer. Então, tem um pouco de tudo. O grande desafio, eu acho que quando a gente vai para essa indústria do crédito pulverizado, né, por que eu falo crédito pulverizado? Uma estrutura de CRI que tem um loteamento por trás, normalmente, para criar o lastro, para poder viabilizar essa operação, muitas vezes a gente acaba pegando toda aquela carteira de recebíveis, né, daqueles mutuários, para poder fazer o lastro e poder viabilizar o CRI e o fundo poder comprar esse CRI, desembolsar esse caixa e muitas vezes viabilizar um desenvolvimento de um loteamento que é tão importante ali para o loteador. Acho que o grande desafio é a gestora ter bons controles para poder controlar toda a inadimplência dessa carteira e não transferir todo esse problema que o Diego acabou de explicar muito bem, como é que funciona o link da pessoa física com o empreendedor, com o loteador, porque a gente não pode trazer uma solução de funding, de capital para o loteador e trazer um problema para o cotista da pessoa física. Por isso que nós somos aqui regulados por CVM, tem uma série de obrigações que a gente tem que cumprir aqui perante norma e tudo mais. Então, o grande desafio é manter essa carteira saudável, essa análise saudável. Por isso que é importante a gente ter ali controles bem importantes para fazer ali análise prévia ao desembolso. Porque a gente viu, infelizmente, nesse bull market, né, com juros a 2%, muito fundo surgindo, muita gestora surgindo e dando crédito adoidado e acabou dando problema em algumas operações. Então, a gente brinca, né, business de asset management é um business de longo prazo. Aqueles que estão vivos até agora foi quem fez a lição de casa bonitinho, quem atendeu todas as normas e jogou ali dentro das 4 linhas. Então, e felizmente aqui, eu e os colegas aqui, a gente se encontra nessa mesma posição. Então, acho que esse é o grande desafio, manter esse mercado muito bem regulado, porque senão a gente pode criar até um problema sistêmico, e hoje o que é uma solução de funding muito interessante, que a gente acredita que vai aumentar muito mais, vai crescer muito mais, principalmente nesse ciclo de juros que está por vir, seria muito ruim, né, acabar com essa indústria. Então, acho que esse é um ponto de atenção do meu lado. Sem dúvida, e dentro do que o Mazzetti falou, de controle das operações, como, daí eu vou falar da gente, né, da Urca, como a gente normalmente, nossos investimentos estão atrelados a financiamento à obra, né, a término de obra, além de todo o controle financeiro da operação, é muito importante fazer a gestão de engenharia desse negócio. Porque, obviamente, quando a gente entra na operação, a gente espera fazer um desembolso
X, que é o que deve custar para terminar aquela obra. E se aquela obra estourar o orçamento, seja por algum erro técnico de avaliação, ou seja porque teve um aumento repentino de matéria-prima, como a gente também experimentou isso agora recentemente, isso causa um desequilíbrio entre as N variáveis que você tinha levado em consideração para fazer o investimento. Então, a gente percebe que as assets hoje, pelo menos no nosso caso aqui de estar financiando obra, é muito importante ter uma parte de engenharia complementar à parte de gestão de recursos, para a gente poder ter o controle de obra muito bem definido e não deixar isso degringolar, como já aconteceu em outras ocasiões, outras operações aí de outros lugares. Então, isso é muito importante. Boa. Pessoal, está já chegando o horário para vocês também irem para o painel. Então, vamos tentar aqui fazer umas considerações finais e deixar aberto aí qual é o caminho para quem quer acessar, né, vocês. Não, show de bola. Nessa consideração final, eu realmente acho que é um momento de otimismo para o empreendedor imobiliário, né? Apesar de ter um delay na reação da atividade econômica com a queda dos juros, eu acho que a gente, como gestor, estamos otimistas, porque a gente sabe que vai ter um ciclo positivo daqui a pouco. Então, você que é empreendedor, né, nos procurem, né? Cada vez mais as gestoras estão se unindo para co-investir em ativos, que é uma coisa muito legal. Então, acho que é uma excelente oportunidade para o empreendedor acessar capital. Obviamente, para isso, como a gente falou aqui durante toda a conversa, você tem que se preparar, fazer viabilidade, etc, etc. Né? Do outro lado, eu acho que é uma excelente oportunidade para você, investidor que tem capital, né, que a gente sabe que com os juros altos, a maioria dos fundos imobiliários sofreram nos seus preços, é uma excelente oportunidade para você alocar capital nesses investimentos em fundos imobiliários, porque a perspectiva com a queda dos juros é que a cota dos fundos andem para caramba. Então, acho que é uma excelente oportunidade de investimento nesse momento, os fundos imobiliários no Brasil. Legal. Bom, acho que já falamos demais, sem chover no molhado. Eu queria agradecer aí o convite. Para quem quiser conhecer maiores do nosso trabalho, nossos fundos, convido vocês a entrar no nosso site, que é o site da XP Asset, www.xpasset.com.br. Lá tem todos os nossos fundos e também trimestralmente a gente faz os nossos calls de resultados. Então, para quem quiser entender um pouco mais ali, um pouco do cenário macro, cenário do mercado imobiliário e também, inclusive, os resultados dos nossos fundos, convido vocês, são super, super bem-vindos. E é isso, obrigado novamente.